Olá, seguindo um aprendizado aqui na área de sistemas supervisórios, né, com o aplicativo Ellipse E3, né, hoje eu vou mostrar para vocês então uma outra funcionalidade que o sistema produz, que é o histórico, tá? O que significa o histórico? O histórico me dá a possibilidade de verificar, né, os eventos que ocorreram numa variável, tá? Historicamente. Tá, ok? Isso para análise de um processo é uma coisa bastante interessante, né? Porque eu consigo ver o que aconteceu dentro do processo numa série histórica, né? Então, poxa, mas durante a semana inteira, né, um determinado produto ficou fermentando. Por que deu errado? Bom, vamos olhar lá em que dia da semana a temperatura mudou para uma temperatura anômala. Tá, ok? Então, o que consiste? Então, eu vou pegar valores de determinadas tags e vou registrar no banco de dados, tá? E a data, a hora que cada um deles está ocorrendo e permitir que a gente possa fazer depois uma pesquisa e monitorar, né, cada um dessas variáveis e a sua data de ocorrência, tá ok? Então, a nossa proposta aqui vai fazer isso. Então, nós vamos monitorar a temperatura e o nível do nosso tanque, da nossa aplicação, né? E ter um registro histórico de que quando aconteceu e quais eram os valores, tá? Capturados eles, então, periodicamente. Tá ok? Então, para que isso aconteça, nós vamos partir, então, de uma aplicação já existente, né? Que a gente vem fazendo nessa série de vídeos, tá? Nessa playlist. Tá ok? Então, vamos abrir aqui um projeto, né, que está dentro do nosso diretório C, Programas Ellipse SCADA-WORKS, tá? Então, tá aqui o nosso projeto, né, nosso domínio e aqui o nosso projeto, vou selecionar ambos e vou abrir eles, tá? Esse projeto, ele já está com o drive aqui, ó, configurado para receber dados via TCP/IP, né, tá? E aí, o que significa isso? Então, que a alimentação dessas tags vai ser feito, então, pelo simulador, né? Então, vamos abrir ele aqui, ó. Nós vamos usar o simulador de Modbus, tá? Em TCP, que tem no próprio site da Ellipse, né? Já houve um vídeo aqui, nós já tratamos esse assunto. Você pode ir lá dar uma olhada, tá ok? Então, esse vai ser, então, nossa ferramenta de simulação das variáveis aqui, ó. Tá ok? Para as nossas tags de comunicação que aqui estão. Ok? Mas vamos lá então. Como que nós vamos fazer então para gerar então esse histórico, tá? Das minhas tags, ok? Na verdade não são de todos, só da temperatura e do nível, ok? Então o primeiro passo, tá? Eu tenho que inserir, né? Dentro desse meu aplicativo um banco de dados. Para quê? Para que ele possa armazenar esses dados dessa série histórica, tá ok? Então, nós já temos um banco de dados aqui, né? Já temos um banco de dados que a gente utilizou para o gráfico de tendência, tá? Temporal, para outras coisas. Então, agora nós vamos criar mais um banco de dados aqui. Então, clico em cima do banco de dados, botão direito do mouse, inserir banco de dados aí em Projeto X, ok? Então, eu criei aqui um banco de dados 2, que é ele que eu vou, então, armazenar os meus dados históricos, tá ok? Segundo passo aqui, ó, vou em cima do banco de dados 2, botão direito do mouse e clico em propriedades, tá? E aí agora eu vou configurar esse banco de dados, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu venho aqui em configuração, escolho o tipo de banco de dados, né? Nesse caso eu vou optar pelo Access mesmo, que daí ele é nativo, já está no computador. E aqui eu vou ter que digitar, né, o nome desse banco de dados. Então eu vou chamar ele de dados, tá? H, alusivo a histórico, né? .mdb, que é a extensão de banco de dados. Poderia botar uma senha, usuário, mas não vou fazer nada disso por enquanto. Tá ok? Uma vez que eu botei esse banco de dados, agora eu tenho que ativar ele. Então eu vou testar a conexão. Aí ele me dá a resposta, ó, conexão ok, tá? Foi bem sucedida, tá? Então significa o quê, ó? Que se eu olhar agora lá na minha pasta de projetos, ó, foi criado, ó, um banco de dados que é o dados H, tá? Ele foi criado lá, ele é um Access, ok? Dentro da minha pasta do projeto. Joia? Bom, dito isso, né, então já posso sair daqui, né,
qual vai ser o nosso próximo passo aqui. Então agora eu vou inserir um histórico, né? Então inserir uma ferramenta de captura de histórico, tá ok? Então como é que eu faço, né? Então eu venho aqui no próprio Organize, né? Então sobre o banco de dados, tá ok? Então eu vou botão direito do mouse e eu vou pedir para inserir um histórico, ó, tá? Inserir um histórico em aonde? No projeto. Pronto, ó. Ele me inseriu aqui um histórico. E já me inseriu um objeto que é o timestamp. E3 timestamp. O que é o timestamp? Ele vai me dar a data e horário que as coisas estão acontecendo. Tá ok? Beleza. Uma vez que isso aconteceu, então agora o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que acrescentar, né, novos campos. Tá ok? Novos fields aqui. Então, o que eu faço aqui, ó? Clico sobre históricos, né? Vou aqui, né, sobre o fields, ó. E aí eu clico aqui no maisinho, ó. Para quê? Para adicionar. Então o que eu vou adicionar aqui, ó? Eu vou adicionar um campo histórico, ó. E aí ele vai perguntar, da onde vem esse campo histórico, né? Quem é que vai alimentar esse campo histórico? Então eu venho aqui em dados, né? E digo que é vamos alimentar primeiro o nível, tá ok? Que é um exemplo aqui. Então onde é que está ele? Nível, valor, tá? É o valor do nível, tá? Então vejam, no campo 1, né, ele é o valor do nível. Eu posso alterar o nome desse campo aqui para ficar mais bonitinho. Então eu vou chamar ele de nível. Tá ok? Joia? Beleza. E ele é um inteiro, né? E agora o que eu vou fazer? De novo, né? Então vamos lá no campo e vou inserir um novo campo histórico, tá? Que vai ser a temperatura. Ele vai capturar o valor da temperatura, tá? Então vamos chamar ele aqui de temperatura, tá? Que é o campo da temperatura, tá ok? Ele tem aqui outros parâmetros, né? Mas isso não é importante para nós nesse momento, tá? Importante que a gente tenha esses dois campos aqui para fazer então a aquisição desses dados, tá? Ok? Bom, então agora nós vamos criar o relacionamento dele com o banco de dados, né? E apontar esse histórico para o banco de dados, tá? Então o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos vir aqui no histórico, tá? Botão direito do mouse e vamos vir em propriedades, tá? E aí dentro das propriedades, o que nós vamos fazer aqui, ó? Na aba histórico, ó, tem várias abas aqui, ó, então nessa área histórico, a primeira coisa que eu vou apontar é para o servidor de banco de dados. Qual deles? Aquele que a gente criou, o banco de dados 2. Foi ele que foi criado para histórico, tá? Então, coloco aqui como banco de dados 2, tá? E aqui eu tenho que criar uma tabela para armazenar esses dados. Então, ele vai ser a minha tab, vou chamar de tab, alusiva tabela, histórico, tá ok? E o intervalo de registros, aqui ele está a cada 1 segundo. Cada 1 segundo ele vai pegar o valor dessas variáveis e vai colocar lá no meu histórico. Eu vou colocar a cada 5 segundos, para não ficar armazenando muitos dados. Aqui eu posso criar outras situações, tipo descartar as mais antigas depois de um mês. Tudo que for armazenado depois de um mês eu descarto, né? Tá? Ok? Descartar e de quanto em quanto tempo eu vou fazer descartes. Se eu quero fazer um backup daquilo que foi descartado e manter mais um tempo, tá? Então dá para fazer um monte de coisas aqui, tá ok? Mas eu não vou fazer nada disso daqui. Então nesse momento eu vou fazer o quê? Eu vou gerar uma tabela, que é a tabela histórica, tá? Ó, estrutura de tabela foi criada com sucesso. Então se eu olhar aqui, ó, agora no meu projeto, ó, eu vou ter mais um arquivinho, devo ter aqui, ó, que é a minha... tá aqui, ó, agora tá meus dados H, ó, que era o meu banco de dados, e eu tenho mais um dados H agora aqui, ó, tá, relativo à minha tabela, tá ok? Bom, feito isso, né, então agora o que nós vamos fazer, ó? Então agora nós vamos, nesse momento ele já está capturando dados, tá, eu já tenho um histórico de dados, porém eu não estou mostrando eles. Ele já está sendo alimentado lá no meu banco de dados, mas eu não estou mostrando. Então agora nós vamos aqui na tela, né? Tela de trabalho 2, tá ok? Para que ele mostre esse histórico aqui na tela. Então, dentro dessa tela, nós vamos procurar essa ferramenta que é o E3 Browse, aqui, ó, tá? Vamos achar ela, onde é que ela... Aqui, ó, vamos lá. Ó, E3 Browser, tá ela aqui, ó. Clico sobre ela e venho aqui e coloco o nosso histórico. Tá ok? Ó, meu registro histórico aqui. Já é?
Posso colocar ele um pouquinho mais pro lado aqui assim, para poder, né, ter mais campos, para poder a gente visualizar melhor, tá? Aproveitar melhor o espaço aqui, ó, né, nessa minha tela, tá ok? Também eu tenho um monte de espaço aqui, ó, posso colocar aqui do lado também, né? Deixar aquilo ali, né, ó, para aumentar o meu histórico de registros aqui, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum, ok? Então, já está selecionado, coloquei na tela. Aí agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse objeto, ó, botão direito do mouse e vou clicar em propriedades, para a gente fazer a configuração desse browser, tá? Então, a primeira configuração que eu vou fazer vai ser em consulta, ó. Tá? Então, na aba consulta, eu tenho que configurar uma forma que eu vou consultar esse banco de dados, tá? Então, eu venho aqui em configurar, porque não tem nada configurado ainda, tá? E a primeira coisa que ele me pergunta é qual é o servidor. Ah, é o banco de dados 2, que é o que a gente criou para isso, tá? E aí eu dou um OK. Aí ele me pergunta qual é a tabela. É aquela que a gente criou, é a tab histórico, tá ok? Essa primeira tabela aqui, ok. Agora ele vai me fazer algumas outras perguntas aqui, tá ok? Que a gente vai então fazendo a configuração, tá? Então, nessa aba aqui, campos, né? Ele vai me dar disponibilidade aqui, ó, tá? De variáveis. Então, eu quero que apareça o timestamp, eu quero que apareça o nível, eu quero que apareça a temperatura, tá? São essas três itens que eu quero que apareçam lá no meu histórico. Tá ok? Agora aqui, ó, eu posso clicar e dar um novo título. Não precisa ser temperatura. Eu posso dizer, né, valor da temperatura. Tá ok? Ah, não é aqui, né? Aqui é timestamp, né? Então no timestamp eu vou colocar assim, ó, quando, que é quando aconteceu. Né? Agora nível, valor do nível, tá? Agora a temperatura, valor da temperatura, tá? Para não aparecer o nome da tag, né? Para aparecer uma coisa mais alusiva aqui, um texto mais alusivo. Tá ok? Tá? Então, isso eu posso ajustar. E aí aqui no caso do tempo, eu vou fazer com que ele seja descendente, tá? Ok? Do menor para o maior, tá? Ok. Então, configurei aqui, ó, né? O que vai ser mostrado, então, no meu histórico, tá? Os demais aqui eu não vou mostrar, né? Então não tem nada aqui, tá? Então o que eu posso fazer, ó? Já posso dar um OK. Mas tem algumas outras variáveis que eu posso alterar também aqui, tá ok? Mas por enquanto acho que já vai estar de bom tamanho, tá? Agora eu posso vir aqui e visualizar, ó, e dar uma olhada. Quando eu clicar aqui no ponto de exclamação, eu já posso ver como é que vai aparecer, ó. Ó. Quando o valor do nível e a temperatura. Tá? Ok? Beleza. Então tá aí meus campos, então, que eu quero mostrar aqui no meu histórico. Tá ok? Então vou dar um OK, tá? Agora nessa tela, tá? Eu posso vir aqui em consulta, ó, nessa aba de consulta, e fazer uma coisa interessante, que é aumentar a largura da coluna para caber o texto inteiro, tá? Então, vou colocar esse aqui como 200, esse aqui como 130, depois eu mostro como a gente pode alterar isso aqui. E esse aqui como 200 também, tá? Só para mostrar isso daqui. O alinhamento e tudo mais da tabela, tá? Ok? E quando eu clico aqui em opções, tá? Aí tem uma coisa interessante aqui, ó, tá? Porque ele está configurado para não atualizar. Então, eu teria que ir lá e forçar através de um método para dizer tabela, atualiza. Mas não, eu quero que ela se atualize, né? A tabela está sendo registrada a cada 5 segundos, né? Mas a que está sendo mostrado aqui não, tá? Então eu vou fazer com que ela mostre aqui, ó, a cada 2 segundos, tá? Então 2000 milissegundos, tá ok? Então esse aqui é um fator importante que a gente tem que fazer esse ajuste. Bom, feito isto, né? Então, tá aqui minha tabela, né? Vamos ajustar ela direitinho aqui. Vamos salvar e vamos então executar a nossa aplicação. Ok? Então, já está executando aqui a aplicação, tá? Então, agora eu venho aqui, ó, na tabela 2, tá? Ó, tá lá, ó. Quando, nível, temperatura. Notem, tá? Ó, temperatura não apareceu todo temperatura aqui, ó. Ficou pouquinho aqui, ó. Valor, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou dar um sair, ó. Agora vem aqui, ó,
botão direito do mouse, tá? E agora eu venho aqui mesmo, lá em consulta, vamos pegar a largura da temperatura e vou aumentar um pouquinho mais, ó, vamos botar 250, tá? Outra coisa interessante, a fonte está como 10, ó, vamos baixar essa fonte para 8, tá ok? Para daí ela caber um pouquinho melhor na tela, tá? Então agora dou um salvar, vamos executar a aplicação, tá ok? Ó, vou mostrar para vocês aqui na tela, ela sendo executada, tá? Ó, tela 2, agora apareceu, ó, toda a temperatura, viram? Só tá, agora vamos alterar esses valores aqui, né? Então vamos pegar agora aqui, ó, vamos colocar ela numa posição em que eu consiga, aqui eu vou ter que fazer um zoom, né, para a gente poder enxergar melhor ali todas elas, né? Tá? Os valores aqui, ó, da temperatura, tá? Ou vamos fazer melhor, vamos deixar esses dois aqui, ó, vamos tentar ajustar isso aqui, ó. Perfeito, tá? E agora o Modbus a gente coloca ele aqui mais no canto aqui, tá? Então a gente pode fazer, posso até diminuir aqui, ó, e colocar ele mais embaixo, ó, que daí vocês vão ver. Vamos lá. Em cima, a 4001 é nível, a 4002 é temperatura, lembram? Então agora vamos botar esse nível de 50, tá ok? Ok, nível de 50, tá? E aqui a temperatura de 35, ok? Tá? Beleza? Ó. Olha lá, ó, já entrou um registro, ó. Às 19h49 de segundo, ó, já entrou de 50 e já entrou do outro, ó. Então eu consigo ter todos os registros aqui, ó, dessas duas variáveis. Eu posso botar um monte de variáveis. Ah, mas aqui tá preto. Tá, é por causa da receita, né? Vamos colocar uma receita aqui. Vamos botar ele esse ano, ok. Ah, tá, ok. Ok, beleza, ó. Então olha lá o nível, ó. Nível de 50, né? Onde eu tô botando verde e azul, tá? Então, aqui tá minhas temperaturas e nível. Vamos alterar esses valores aqui, ó. Tá? Temperatura, vamos passar ela para 80, tá? O nível, vamos passar ele para 20, ok? Ó, já entrou, logo já vai entrar esses registros lá, ó. Olha lá, ó. Temperatura de 80, ó, agora já entrou o registro do 20, ó. E aí eu posso olhar para trás e ver exatamente, ó, isso é questão de dias, meses, até anos, tá? Porque tudo isso depende do tamanho do teu banco de dados. Então eu posso olhar historicamente que dia, em que horário estava cada uma dessas variáveis do meu processo, tá? Então o nome dessa funcionalidade, então, ela é o histórico, tá? Então o histórico ele nos dá essa possibilidade aqui, ó, de ter então esse registro de todas essas variáveis. Tá ok, gente? Espero que tenham gostado, tá? Então é isso que eu tinha para falar sobre histórico, né? Então continuem, né, assistindo aqui os vídeos no canal, nesse canal, porque aqui eu vou mostrando então algumas coisas interessantes nessa área de controle e automação, ok? Obrigado pela atenção, tá? E fiquem todos bem.